Oi, Brasil, tudo bem? Eu sou a Débora do canal Debiloidiana e tô aqui hoje com mais uma resenha literária pra vocês, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouco de psicologia, tá? Entrar na mente aí das pessoas, tá? Porque hoje eu tô com um livro, Mentes Perigosas, o Psicopata Amarelado, gente, e que livro incrível, tá? Ele é escrito pela Ana Beatriz Barbosa Silva, é uma psiquiatra. Ela vira e mexe, tem um monte de podcast na internet, você vai achar, ela é maravilhosa. Ela cita sobre muita coisa interessante, tá? Essa minha edição aqui é a edição comemorativa de 10 anos, tá? Então, assim, tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. Tem vários capítulos que você consegue analisar o psicopata no trabalho, o psicopata em casa, o psicopata na rua, o psicopata na família. E, gente, se você não parar pra analisar a fundo, você fica meio neurótico, tá? Porque tem muita coisa que você começa a encaixar com muita gente que fica próximo de você. Mas isso é uma coisa muito interessante, tá? Começando de lá. Grande parte dos psicopatas não se tornam serial killers, tá? Muitas vezes eles nem matam. Então muita gente fala assim, nossa, mas é psicopata porque vai matar. Às vezes não, tá? Às vezes ele vira um estelionatário, às vezes ele vira um egocêntrico, um vitimista, enfim. Ele tem explosões, mas ele não precisa, enfim, chegar ao fatídico homicídio, entendeu? Nem nada do gênero, tá? Ele é um manipulador, sim, tá? Ele é um megalomaníaco, ok, mas ele não chega a ser um homicida, tá bom? Então a gente começa a analisar e a gente começa a perceber também como a gente tá perto e próximo de várias pessoas que têm características psicopatas, tá, gente? Então isso é uma questão da gente analisar, parar pra pensar. Então, assim, tem muitas pessoas que está próximo da gente que tem um pingo, uma gotinha de egocentrismo que a gente para pra analisar e fala, talvez se isso não for trabalhado nessa pessoa, possa sim se tornar, né, uma mente psicótica com uma ênfase maior pra si mesmo, tá bom? Vou dar um exemplo. O psicopata em si, ele é muito mais razão do que emoção. Na verdade, ele tem zero sentimento, tá? Ele não tem empatia. Ele pode fazer você acreditar que ele tá sofrendo, mas isso é pelo poder de manipulação dele. Não quer dizer que sim, ele esteja sofrendo, tá? Então, é uma coisa muito boa pra se analisar, porque a gente tá lidando com pessoas o tempo todo. Seja no trânsito, seja próximo de casa, seja no trabalho, seja no mercado. Onde você for, você vai acabar encontrando, trombando aí com um psicopata. Só que aí tá na mente, tá? Não quer dizer que a pessoa que é psicopata vai pegar uma faca e sair matando todo mundo. Não é isso, tá bom? Um psicopata, ele tem zero sentimento, tá? Ele não pensa no outro, ele não pensa em si mesmo, ele só pensa mais pra mérito próprio. O que vai ser bom pra mim? O que vai conseguir voltar pra mim de um jeito bom, tá? Então, ele pensa, é totalmente razão. Ele é 100% razão, zero emoção, tá? Então, é mais esse tipo de pessoa que a gente tem que saber lidar, tem que saber conduzir, tá? Pra não virar isso aí uma coisa ruim pra gente, tá? Porque eles estão aí, tá? Eles estão em todo lugar que a gente possa imaginar. Tem pessoas com mente psicopatas ou até mesmo com ações psicopatas e às vezes a gente não percebe, tá? Então isso aqui é um guia de sobrevivência na nossa sociedade atual, tá? Super indico pra vocês. A Ana Beatriz, ela fala de um jeito muito simples, categórico e que a gente consegue interpretar e entender. Apesar dela saber todos os termos científicos, ela coloca de um jeito aqui pra gente que a gente consegue ler, entender, interpretar e ver que realmente muitas pessoas que estão ao nosso redor têm níveis de psicopatia que sim, dá pra ser tratado, dá pra ser cuidado, dá pra ser, né, amenizado, tá? Porque a psicopatia, enfim, ela não tem cura, mas dá pra ser amenizado. Porque assim, dá pra você tentar fazer a pessoa trabalhar com isso, com esse gene que ela nasceu, vamos colocar assim, tá? Porque não tem como você adquirir a psicopatia. Você desenvolve ela, mas não tem como você adquirir, tá? Então ela já vem de fábrica, vamos colocar assim. Então, esse guia de sobrevivência na nossa sociedade atual eu acho super incrível pra todo mundo ler. É um livro, assim, de cabeceira, pra sempre que você tiver alguma dúvida, você ir lá, procurar, olhar, analisar, sabe? Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, tem assim, o Psicopatas no Mundo, Psicopatas no Poder, que fala muito sobre política. Então eu acho muito interessante, na fase atual que a gente tá do nosso país, até do mundo, a gente entender muito sobre isso, porque muitos psicopatas passaram na política mundial e as pessoas não sabiam até então, não conseguiam identificar isso, tá? Ela cita vários aqui, dentre Hitler, a Stalin, Saddam Hussein, entre outros, assim, que a gente não na época, né, as pessoas que estavam presentes não conseguiam perceber. Hoje a gente percebe, né, analisando de fora a gente consegue, mas na época até então as pessoas não conseguiam fazer essa análise, as pessoas não conseguiam diferenciar o que era ter alguém, uma autoridade versus um autoritário, entendeu? Um ditador, no caso, as pessoas não conseguiam perceber. E hoje pode ser que a gente vire aquele ciclo vicioso, a gente caminhe pra isso também, tá? Porque os políticos hoje em dia, eles têm um poder de persuasão muito grande, eles têm uma oratória muito boa, igual Hitler. Hitler sempre teve uma oratória muito boa, por isso que ele cativava as massas. E é isso que é muito instigante a gente ler pra poder colocar no nosso meio, pra gente
entender, interpretar e poder dizer não, né? E poder ter uma argumentação, um senso crítico, né? Em relação a isso, tá? Vamos lá. Psicopatas perigosos demais, psicopatas no ambiente familiar, isso é muito importante também a gente estudar, analisar, né? Porque às vezes a gente tá lá com um primo, parente, um amigo muito próximo da gente, a gente não tem essa base que ele é um psicopata, que ele tem essa mente, né? Essa mente mais fria, essa mente que não tem nenhum pingo de empatia, que não consegue desenvolver aqui aquele amor, aquele carinho, aquela paixão pelo outro, aquele, né? Aquele sentimento de afeto pelo outro, tá bom? Manual de sobrevivência, alguma coisa está fora de ordem, entre outros. Tem até telefones úteis, tem as bibliografias que ela usou, sites úteis. É realmente um guia de sobrevivência da atualidade, tá? Em relação à mente que a gente tem hoje, a mente das pessoas, como tá fraca, como tá definhada, como tá... As pessoas estão apodrecendo por dentro, é uma coisa muito séria, muito importante. Então, super indicação aí pra vocês, tá? É uma coisa que tá no nosso cotidiano, que eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que saber analisar, tem que saber lidar com isso, né? Enfim, não vou falar mais pra não dar spoiler, mas eu acho muito interessante vocês lerem esse livro, super indicação. Eu acho que esse também é pra ideia pra qualquer idade, tá? Se bem que tem algumas partes que fala de ditaduras, que é um pouco mais pesado, tá? Que fala da ditadura ali do Chile, que é um pouco mais pesado, tem os tipos da tortura que eles utilizavam. Então, não sei. Eu acho que é muito a caso de se analisar aí mesmo e ver que patamar que você está apto ou não pra ler certas coisas, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta, comenta, compartilha, tá? Ativa o sininho aí pra toda notificação aparecer pra você, tá? Porque toda vez que você acessa, você contribui aí pro meu canal crescer mais, porque o YouTube vê realmente que esse vídeo é necessário para as outras pessoas e ajuda a divulgar mais, tá bom, gente? Muito obrigada, super beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau!